Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, para a nossa meditação nesta noite. Vamos encontrar aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sei que o homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus queridos, amados irmãos, o texto que nós agora acabamos de ler aqui, ele é bastante conhecido de todos nós. Paulo, ele teve um privilégio extraordinário e ele compartilha esse privilégio que ele teve de poder ser arrebatado até os céus. E ele agora, contando essa experiência, ele vai nos dizer que isso que ele conta, ele vai dizer o seguinte: eu não quero me gloriar por isso, mas eu achei necessário passar essas revelações que eu tive. Paulo dizendo, ele falando para a igreja de Corinto, ele vai dizer: eu não quero me gloriar por isso, mas me é necessário passar essa revelação que eu tive. Aí ele vai descrever aqui: conheço um homem que há 14 homens, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. É interessante que ele começa narrando como se ele estivesse falando de uma outra pessoa, mas enquanto na verdade ele estava falando dele mesmo. Ele teve esse privilégio de ir até o paraíso, e ali ele viu coisas que não é lícito falar aos homens, coisas extraordinárias, e ele diz: eu não quero me gloriar por isso. Essa fala do apóstolo Paulo de não querer se gloriar por ter este privilégio está em concordância com Jeremias, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 23. Deus, usando o profeta Jeremias, no capítulo de número 9, a partir do versículo número 23, vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, ele não quer glória, ele não quer ser visto como uma pessoa que teve esse privilégio e trazer esse mérito para si, trazer isso como se vamos dizer assim: eu sou bom, eu tive até o terceiro céu, eu vi coisas infalíveis, eu sou importante. Paulo, ele não quer trazer essa glória para ele. Que nós
também venhamos ter esse mesmo discernimento, essa mesma maturidade de não querer arrogância, não querer se gloriar naquilo que Deus tem nos proporcionado. É interessante o que Paulo está dizendo. Eu não quero me gloriar por isso. E ele descreve, por causa dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. Em algumas versões vai dizer, para que eu não ficasse arrogante, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto esse espinho na carne. O que eu quero enfatizar aqui também é que Paulo foi até ao paraíso, até o céu, e ele viu coisas infalíveis, coisas extraordinárias. Talvez você entrou aqui nesta noite triste, desanimado, mas esse mesmo céu que Paulo foi é o mesmo céu que nós iremos passar a nossa eternidade. Aqui na terra nós passamos dificuldades, aqui na terra nós sofremos pressões da vida, mas ali nós seremos felizes porque estaremos ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui nós choramos, mas ali nós seremos consolados. Aqui nós passamos por momentos difíceis, momentos que causam tristeza, mas ali nós seremos felizes ao lado do Senhor para sempre. Isso é motivo de alegria, mesmo em meio às dificuldades da vida. Nós sabemos que existe uma eternidade com Cristo nos esperando. Paulo ele relata isso traz conforto, isso traz alegria para a nossa vida, que mesmo que na dificuldade, na luta que nós enfrentamos na caminhada cristã, nós sabemos que o céu é o limite, o céu é o destino do cristão, o céu é o destino daquele que se submete em fazer a vontade de Deus. Paulo diz, eu fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo ele não tinha palavra para explicar o que ele viu ali nos céus. Ele não teve argumento para dizer, porque não cabia na mente humana. Ele não tinha palavra para descrever tudo aquilo que ele presenciou ali no céu. Ali o céu está nos esperando. Esse mesmo céu que Paulo esteve ali, no corpo ou fora do corpo, é o mesmo lugar que eu e você estaremos na nossa eternidade. Paulo, em um dado momento, ele vai dizer, para mim tenho por certo que as tribulações deste tempo presente não dá para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Em um dado momento também ele vai dizer, segundo os Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, por isso nós não desfaleçamos, ainda que exteriormente estamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Por isso não atentamos nós naquilo que se vê, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. O céu é eterno, ali tudo será eterno, ali não haverá choro, não haverá tristeza, ali somente haverá alegria e ali estaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, por causa dessas revelações foi-me posto espinho na carne. E Paulo ora a Deus, e ele pede a Deus para que tire esse espinho na carne dele. Existem muitas especulações do que seria esse espinho na carne de Paulo. Alguém diz que era um grupo de judeus que o perseguia. Alguém diz que era um casamento mal
resolvido. Alguém diz que era problema na visão de Paulo, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero tratar conosco aqui nesta noite é que, independente do que é esse espinho na carne, isso é irrelevante para nós. O que é relevante para nós aqui nesta noite, que independente do que seja esse espinho na carne que incomodava Paulo, a graça era maior do que o espinho. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem nesta noite, eu diria: a graça é maior do que o espinho. Eu não sei qual é o espinho que está te afligindo, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu vim aqui nesta noite, municiado pela palavra de Deus, para te dizer: a graça é maior do que o espinho. A dificuldade que você está passando, a luta que você está enfrentando, saia daqui nesta noite convicto de uma coisa: a graça é maior do que esse sofrimento. A graça sempre será maior do que o sofrimento que nós enfrentamos. Paulo ele vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, a todo momento ele quer nos acusar. Mas saiba de uma coisa: a graça é maior do que o nosso pecado. Quando há arrependimento, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, a graça é maior, a ponto de o diabo não poder nos acusar, porque Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo de número 8: portanto agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça será sempre maior. A graça sempre será maior do que as dificuldades da vida. Apoie-se na graça do Senhor. Talvez você entrou aqui desanimado, mas eu vim aqui debaixo da autoridade da palavra de Deus. Apoie-se na graça. Fortaleça-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só na graça de Jesus Cristo que nós encontraremos força. Só debaixo da graça de Jesus Cristo que nós venceremos este mundo tenebroso. O mundo está perdido, mas aquele que está debaixo da graça de Jesus Cristo vencerá os obstáculos da vida. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16: acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna. É necessário que nós acheguemos confiadamente ao trono da graça. Através da oração, através da palavra, nós acessamos o trono da graça. A graça ela é abundante, a graça ela nos alcançou, a graça ela alcança todos os nós aqui nesta noite. Aleluia. A graça ela é suficiente. Quando é o próprio Jesus Cristo que está dizendo para Paulo: a minha graça te basta. O termo basta aqui é suficiente. A graça ela é o suficiente. Por mais que nós passamos privações aqui nesta terra, saiba de uma coisa: a graça ela é o suficiente. Mesmo que você não alcance os desejos do teu coração, mesmo que você não alcance aquilo que você tanto almeja, saia daqui nesta noite sabendo de uma
coisa: a graça, ela é suficiente. Se você tem a graça de Jesus Cristo na sua vida, você tem tudo o que você precisa. Aí Paulo diz: eu orei 3 vezes pedindo a Deus para que retirasse o espinho na carne, e a resposta foi: a minha graça te basta. O que eu quero destacar aqui também nesta noite, que nem todas as nossas orações serão respondidas da forma que nós queremos. Paulo deixa isso claro. Falta de oração não foi. Ele orou 3 vezes, pedindo a Deus: retira de mim esse espinho. Esse espinho está me incomodando. Mas a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Você vai ter que conviver com esse espinho, mas a minha graça vai te sustentar para você superar esse espinho e viver com ele. Muitos problemas na nossa vida, Deus não vai nos livrar dele, mas ele vai nos dar graça para conviver com ele. Eu não quero desanimar ninguém aqui nesta noite. Eu vim trazer uma palavra de incentivo. Todavia, é preciso ter maturidade, que nem todas as nossas orações serão respondidas da forma que nós queremos. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo ali no Getsemane. Ele ora a Deus a ponto de suar sangue. A agonia é tão grande que no seu suor sai sangue. E ele vira para o Pai e diz: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O desejo dele é que Deus afastasse dele aquele sofrimento, mas ele entende que a vontade de Deus é o que prevalece. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 12, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que seja contra a nossa vontade, mas se é a vontade de Deus, que prevaleça a vontade de Deus na nossa vida. Mesmo que cause sofrimento na nossa vida, tristezas, decepções, mas se é a vontade de Deus na nossa vida, que nós venhamos viver a vontade de Deus, porque a graça vai nos sustentar, a graça nos vai dar força para vencer todos os obstáculos que essa vida está diante de nós. A minha graça te basta, ou seja, a minha graça te é suficiente. Aleluia. Se nós temos a graça de Jesus ao nosso lado, isto é suficiente para a nossa caminhada cristã. Aleluia. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesta noite é que o espinho na carne de Paulo tinha um propósito definido. Ele deixa claro: para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse arrogante. Eu quero que os irmãos atentem para o termo que ele usa aqui: para quê? Esse para quê ele pode ser substituído pelo propósito. Havia um propósito definido para o qual esse espinho foi colocado na carne de Paulo, para que ele não se gloriasse. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, existe um propósito. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, tribulações, dificuldades, existe um propósito definido. A Bíblia vai nos dizer, as irmãs cantaram aqui a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu já estava pensando nisso e Deus confirmou enquanto elas cantavam isso. Quando Jesus Cristo é avisado a respeito da doença de
de Lázaro, a resposta de Jesus Cristo foi: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o Filho de Deus fosse glorificado através disso. Ou seja, aquela doença ela tinha um propósito. E qual era o propósito? Que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado através daquela doença. E nós sabemos da história: Lázaro veio a falecer e Jesus só aparece no quarto dia, e Lázaro foi ressuscitado. Ou seja, a morte de Lázaro realmente foi para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. João capítulo número 9 também relata-nos a história de um cego que estava à beira do caminho. Jesus está passando com os seus discípulos. O texto diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então nós precisamos entender que o espinho na carne de Paulo havia um propósito, e também na nossa vida não é diferente. Tudo que nós passamos existe um propósito definido, e esse propósito é que o nome do Senhor seja glorificado. E quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos glorificar o nome do Senhor e exaltar a Ele, porque Ele nos garantiu a vitória, e a glória será dada ao nome dEle, até mesmo na dificuldade. João capítulo número 3, versículo número 16 também é bastante conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sofrimento de Jesus Cristo havia um propósito definido. E qual era esse propósito? Salvar cada um de nós que está presente aqui nesta noite. Glória a Deus. Então não desanime diante das lutas, diante das dificuldades da vida, porque Deus está convosco, Deus está com cada um de nós. Aleluia. Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias, nos dando força para caminhar, para continuar fazendo a tua obra, glorificando e exaltando o nome dEle, que é digno de toda honra e de toda glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo número 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Haverá um escape para nós, e esse escape é a graça de Jesus. Use a graça de Jesus Cristo como este escape. Tiago, escrevendo no capítulo número 1, versículo número 2: considerai-vos, pois, motivo de grande alegria passar por diversas provações. É difícil, mas é o que a Bíblia nos aconselha. Considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque nós sabemos que as provações, ela nos amadurece, as provações, ela nos faz a cada dia mais firme na presença do Senhor. As dificuldades da vida nos faz a cada dia melhor, um crente mais firme na palavra. Abacuque capítulo número 3, versículo número 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o
Deus da minha salvação. Mesmo que não haja mantimento, o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor e glorificarei o Deus da minha salvação. O Salmo número 46, a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nós venhamos refugiar em Deus. Não adianta. Hoje foi um dia de política e muitas pessoas, e até mesmo cristão, deposita a sua confiança no político, mas nós precisamos depositar a nossa confiança somente em Deus. Somente Deus que vai nos resgatar, somente Deus que vai nos restaurar, somente Deus que vai estar presente no momento da angústia. No momento da dificuldade, no momento da angústia, o político não vai estar lá para te ajudar. Mas se você dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, Ele estará presente para te auxiliar nas suas dificuldades. O político que nós votamos nesse dia, no momento da luta, no momento da dificuldade, muito provavelmente ele não vai estar lá para te ajudar. Mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo, Ele estará presente. Ele prometeu isso para os seus discípulos. Não fique triste, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo sempre estará presente conosco no momento da luta, no momento da dificuldade. Não há por que desanimar, não há por que parar de caminhar, porque a promessa de Jesus é fiel, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas, como nós estudamos hoje de manhã na escola dominical a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos das promessas do Senhor, e a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e a palavra de Deus ela não volta para Ele vazia. Antes ela fará aquilo para o qual Ele enviou. A palavra de Deus ela nos garante a vitória. A palavra de Deus ela nos garante a caminhada. Mesmo diante dos problemas da vida, nós temos a palavra do Senhor para nos auxiliar. O manual do cristão é a palavra do Senhor. Paulo, Deus falando para Josué, ele diz: medita no livro desta lei de dia e de noite, e você fazendo isso, você será bem sucedido. Salmo número 1: bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Medite na palavra do Senhor, apoie-se na palavra de Deus, porque a graça de Jesus Cristo ela está sempre presente para nos auxiliar. A graça de Jesus Cristo sempre estará presente. A mesma graça que estava com Paulo para suportar o espinho é a mesma graça que nos alcançou ali na cruz. É a mesma graça, não mudou. A Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. A mesma graça que estava presente com Paulo ali, confortando ele para suportar o espinho na carne, é a mesma graça que está conosco aqui nesta noite. Apoie-se nessa graça, fortifica-te nesta graça, busque esta graça através da oração, através da meditação da palavra, porque essa graça ela é uma fonte inesgotável. A graça de Jesus Cristo ela não tem fim. Por mais que nós buscamos esta graça, ela é inesgotável. Essa mesma graça que alcançou o ladrão ali na cruz,
Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse mesmo paraíso que Paulo menciona. Essa graça também ela nos alcança. Ela nos alcançou. Ela alcançou a nossa família. Ela tem poder para nos restaurar a cada amanhecer, a cada dia. Essa graça ela é o bastante para nós. Essa graça ela é o suficiente. Apoie-se nessa graça. Não desanime. Continue perseverando, caminhando, fazendo a vontade de Deus. Porque essa graça ela sempre estará presente na nossa vida. Paulo ele vai dizer o seguinte: eu sei passar abundância, mas também sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mesmo Deus que fortalecia Paulo é o mesmo Deus que nos fortalece. A mesma presença gloriosa de Jesus Cristo que estava com Paulo para ele dar ele força diante de tanto problema que Paulo enfrentou, e nós sabemos tantas lutas que Paulo enfrentou, é o mesmo Jesus Cristo que está conosco aqui nesta noite. A Bíblia vai nos dizer, lá em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37, resta um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo ele viverá da fé. Aleluia. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não retroceda, não volte para trás, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que te prometeu. Cada promessa que ele te fez depende apenas de você continuar firme, acreditando no Senhor. Basta nós continuarmos firmes na presença do Senhor, confiando na sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele nos fez. Com a permissão do nosso pastor aqui, eu queria orar com os irmãos aqui nesta noite, e que essa graça, essa mesma graça que alcançou Paulo,